Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos ler só até aqui. Eu vou pedir para os irmãos fiquem bastante atentos, em especial as crianças, porque no meio do sermão eu vou falar uma heresia. É uma coisa que não retrata a verdade do Evangelho, não é uma realidade do Evangelho. Então, tem que prestar atenção. Vai ter uma heresia. Então, no meio do sermão, eu vou falar uma coisa que... Essa é boa, faz boa estratégia. Você... Só uma pergunta. O Ricardo sabia que o culto era vez ter 11 anos? Sabia. Hoje é aniversário da filha. Não. Ele mandou mensagem aqui no grupo, assim, será que está pensando que Amém. Já falamos um pouco sobre esse texto em alguns cultos, né? 2 cultos pelo menos. E se eu pregar mais 10 em cima dele, eu não vou conseguir fazer justiça ao texto, né? É impossível. Mas faltou algumas abordagens, algumas aplicações, e que é muito importante a gente dar uma revisada nele para entender as suas implicações, como entender tornar a ortodoxia em ortopraxia, né? Pegar aquilo que é, vou explicar, aquilo que é o conhecimento teórico da doutrina cristã. A gente é ortodoxo porque a gente se apoia nessas informações, nessas verdades bíblicas. E aí ela precisa se tornar ortopraxia, ou seja, ela precisa se tornar em prática no nosso dia a dia, senão ela fica por si só inválida. Por isso Tiago vai dizer na sua carta: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Daí então a ideia da gente tirar sempre do teórico para o prático, né? E eu achei uma coisa interessante, assistindo há alguns dias uma série na Netflix que se chama Manifesto. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse seriado. Muito curioso. Tipo assim, é um roteiro assim bastante fictício, porque ele se trata de um avião que pegou voo, e era quantas horas, a Esther vai me ajudar bem, foi quantas horas de voo? 3 horas de voo. Só que esse avião, nesse tempo de voo, para quem estava dentro passou 3 horas, mas para quem estava aguardando passou 5 anos e meio, eu acho. Então o avião, num dado momento, ele foi dado como perdido. E as pessoas conseguiram a vida fazendo luto, porque entenderam que morreram. Então, pessoas constituíram novas famílias, outros seguiram a vida fazendo as suas escolhas, etc. Porque há 5 anos a gente não tem notícia daquele avião. Só que quando esse avião pousa, para quem estava dentro, passou 3 horas. Então, para eles iam achar
tudo normal, mas não, eles encontram um mundo completamente diferente, com avanços de 5 anos. Pessoas mais velhas, pessoas com novas tecnologias, etc. Mas o que é interessante é que há uma mística em torno disso, que as pessoas que estavam dentro do avião passaram por uma experiência que eles ficaram depois ligados, espiritualmente falando, por assim dizer, só para a gente entender aqui o que eu quero falar. E conectados ao ponto de uma pessoa estar sentindo dor lá do outro lado e eu ter aqui uma visão de que alguma coisa está indo, por exemplo, a Elda lá no lugar dela, de repente ela está sentindo um incômodo, uma ameaça, e eu sinto aqui alguma coisa, alguma coisa não está bem com alguém. Por enquanto eu não sei com quem é, mas daí a trama da série vai fazendo a gente envolver até eu chegar na Elda e livrar ela, socorrer ela do que ela está acontecendo. E as pessoas começaram a ter esse entendimento de que eles estavam juntos nesse avião por um propósito de depois se auxiliarem mutuamente. E é aqui que eu quero tocar no assunto. Não estou mandando ninguém assistir a série. É só aquilo que eu enxerguei de virtude, de como a igreja deve agir em função de tudo aquilo, como experiência nós tivemos, por intermédio da redenção em Cristo Jesus, de tudo que a gente cantou aqui, pela cruz, esse convite que a nós foi feito para viver uma vida nova, através dessa experiência do novo nascimento, do novo coração, da novidade de vida, que a gente tem o entendimento de que há um propósito, que deve haver uma unidade, de que a gente tem que estar preocupado uns com os outros. É o episcopado que as Escrituras vai trazer para nós na nova aliança, que retira a responsabilidade de uma ou duas figuras no corpo e distribui a todos. Que todos devemos estar preocupados com o benefício e o progresso espiritual de cada um. E essa compreensão, e a última vez que eu falo da série, no seriado, ela vira e volta, ela vem à tona. A gente estava lá por um propósito, a gente precisa descobrir qual é esse propósito, a gente precisa se ajudar. Então essa mentalidade me despertou justamente porque é recente a série que eu estou assistindo e é recente o texto que nós estamos trabalhando. E o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo de número 2, depois de ter levado os seus leitores a policiarem com os perigos externos de perseguição, de inimizade, de inimigos, né, que se levantam contra aqueles que são cristãos por causa da mensagem do Evangelho, que ela é ofensiva, porque ela trata o indivíduo como pecador, como alguém destinado ao inferno. Então a gente, quando chama alguém de pecador, para a pessoa ela está sendo ofendida. Então, em função da ofensividade da mensagem, a gente acaba adquirindo inimigos gratuitos, mas não por causa de nós, mas por causa do mundo. E aí, depois de fazer, de explorar esse território de perigos externos e fazer com que a gente esteja unido na mesma fé, nessa mesma fé evangélica, da gente se unir para fazer face a essas adversidades externas, agora ele chama a atenção para as dificuldades internas. E aí, a melhor leitura, a gente tratou disso quando a gente falou dos versos de 1 a 4, que a melhor leitura que há de se fazer aqui nos primeiros versos é: visto que há exortação em Cristo, visto que há comunhão do Espírito, e visto que há entranhados afetos de misericórdia, completai, olha, você já tem participado desses meios de graça, em união com Cristo, em união mística dos santos, mediada pelo Espírito de Deus, visto que vocês já experimentaram isso tudo, agora, complete a minha alegria. Como? Quando? Em que? Veja, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, ou seja, a unidade. E é aqui que entra o problema. E é aqui que entra um dos maiores desafios, eu mencionei na ocasião passada, das exigências do Evangelho para cada um de nós. E nenhuma exigência que o Evangelho faz, ela é parcial. Ela não é pela metade. Respondeu a sua pergunta?
ela é por completo, ela é uma demanda de completa, né? Ou seja, não é ter metade do pensamento igual, um terço um e o restante o outro. Não. É uma demanda, é uma exigência completa. E nenhuma exigência, nenhuma demanda do Evangelho, ela é indolor. Ela vai causar desconforto, ela vai causar incômodo, porque nós estamos num processo de transição em que nós estamos saindo da velha natureza, do velho homem, a gente está se tirando, se desfazendo, se despindo, né, a linguagem que o apóstolo Paulo gosta de usar, despojai-vos dessa velha natureza, despojai-vos desse velho eu, e passando agora, ou seja, saindo do Egito e vindo para Nova Jerusalém. Então a gente entende que tudo que a gente usava lá, a gente tem que deixar e abandonar isso e vir, porque agora não cabe. Aquilo que eu usava lá não cabe aqui. As vestimentas que eu usava lá, o comportamento que eu tinha lá não cabe aqui. Então a gente está nesse processo de transição. E isso é importante a gente analisar. E aí por isso o apóstolo Paulo vai dizer para nós: tenhais o mesmo pensamento. E aí, qual que é esse pensamento que deve reger então? O meu? O do Paulo? A gente tem que ter um pensamento do qual deve reger todo o nosso modus vivendi, ou toda a nossa forma de comportamental na igreja, sim ou não? É isso que o texto está dizendo. Vai ser mais do meu e menos do dele, vai ser 60-40, vai ser 70-30, 50-50 de cada um. A gente tem que pensar da mesma forma, a demanda é essa. Aí a gente precisa entender, olha, vai ser mais do meu. E aí o que você pensa disso? É absurdo, não, tem que ser mais do meu. Como que você vai ser mais do seu? Hã? Aí começam os partidarismos. Não, a gente vai pegar um pouco mais da visão deste, que é mais adequada para nós, e um pouco menos desse. Daí ele não vai ficar chateado, porque a gente pegou um pouquinho do dele também. Então o que interessa é que a gente tem que pensar da mesma forma, a gente tem que agir da mesma forma, a gente tem que ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Aí a gente precisa de fazer uma reunião aqui e discutir qual de quem que a gente vai pegar um pouquinho de cada um. Né? E aí quando a gente fala sobre isso, de quem que a gente pega, mais de quem do que, aí a gente entra nesse campo filosófico em que o ego é humilhado. E ego é uma... Deixa eu falar um pouquinho nesses termos assim, e depois rapidamente eu explico. O ego é uma coisa boa, porque o ego é o eu que tem consciência de que existe e que modera. É o eu moderador, que vai moderar o superego, as coisas que influenciam na sociedade, que vêm entrar dentro do ego, e isso vai reger a minha vida dependendo daquilo que eu escolho que vai me influenciar. Ou seja, dependendo do ambiente que eu nasci, dependendo do ambiente que eu trabalho, essas coisas vão determinar a minha forma de conduta. Então o ego, o eu moderador, é que vai definir. E ele define a partir de um outro ramo que existe dentro desse campo filosófico que fala do eu existente, do eu consciente, que é o id, que é os impulsos, que é os desejos. E aí quando eu permito que o ego e o id entrem em fusão para decidir o que o superego vai trazer para dentro de mim, que vai determinar o construto da minha vida, como o eu vai se manifestar na sociedade. Está ficando complicado, não está? Então, por exemplo, o egoísmo, ego é o eu, mas esse ismo que é um sufixo que vai fazer a gente entender que tudo deve gravitar em torno de mim. Por isso eu sou egoísta, tudo tem que responder à minha demanda, à minha vontade, o meu prazer, o meu desejo. E aí por isso a gente enxerga o egoísta, porque tudo tem que dizer a respeito dele. E aí tem o egoísta, e porque tudo tem que estar centrado nele. E quando tudo está centrado nele,
ele é egoísta. E quando tudo está centrado no meu desejo, no meu impulso, quando tudo está centrado no id, eu me torno um id... Hã? Idiota. É o medo de falar. Deriva daí. Porque até mesmo o eu, que deixa de centrar todas as coisas no seu eu moderador e passa a viver só em função dos seus impulsos, ele se torna um idiota. Porque ele já não mais pensa, ele não mais raciocina, ele não mais tem consciência, porque ele vive por causa dos seus impulsos. Hã? Você falou a heresia? Vai estar no meio da mensagem, então vocês fiquem atentos. Daqui para o final vocês vão... Acertar, ganha 5 euros. 5 euros o Oliá vai dar. Então agora ficou um pouco resolvido? Então o ego é uma coisa boa, é o eu existente, consciente, moderador, que define o que vai, como que a minha pessoa vai ser construída. Tem algum problema aqui? Rafael, né? Senta e fica quieto. Pode beliscar, viu, Dani? E o egoísta é aquele que centra tudo no seu eu existente e consciente. Então aí tudo, infelizmente nós tivemos agora um evento na família, eu estava até conversando em casa, do primo dela que está agora hospitalizado porque é alguém egoísta. Porque se as decisões do mundo não gravitarem em torno de si, o mundo não vale a pena ser vivido. Porque tudo tem que girar em torno de mim. Ou seja, é um egoísta que está de mãos dadas com o idiota, que é o eu que tudo canalizado, concentrado em cima de seus impulsos e desejos. Mas você falou que o ego é a coisa feia. Quer dizer que é você egoísta? Não, o ego é você ter a consciência de si. Ou seja, se eu falar assim, o seu ego foi ferido, porque eu fiz alguma coisa que maltratou a sua existência, o seu ser, entendeu? Então, por exemplo, eu sei que você é um menino muito estudioso, muito inteligente, aí eu começo a falar, Lucas é um burro. O que isso vai fazer com você? Vai ferir a sua essência, a sua realidade. Você é alguém inteligente. Então, se eu trato você de burro, então eu estou ferindo o seu ego, o seu eu. Então perceba que o eu é uma coisa boa quando moderada pelas coisas corretas da existência. Entendeu? Agora, egoísta é se você fosse, não, todo mundo tem que olhar para mim, olha como que eu sou bom, olha como que eu sou inteligente, olha como que eu sou fera. Todo mundo é besta, eu é que sou inteligente. Aí você sai do ego e começa a ser movido pelos seus impulsos e desejos de querer ser visto melhor do que os outros. Aí é o egoísmo, todo mundo olhando para você. Entendeu? Então o ego é simplesmente a ideia de você ter consciência de si. Eu tenho consciência de que eu existo, que eu sou. Então, bom, ficou claro? Só para a gente passar então agora para o campo teológico. E é nisso que o apóstolo Paulo vem subjugar e vem dizer, por exemplo, falando de pensamento aqui, me deu uma vontade de assassinar minha esposa. Só que eu estou indeciso entre dar veneno e martelada. O que vocês acham? Qual que eu devo escolher? Se você demorar muito, ela vai matar você primeiro. Não, mas eu preciso decidir, veneno ou martelada? Ali. Aí, tá vendo? Olha quem está sentado do seu lado. Foi ela que respondeu. Veneno, você viu? Viu? Falou? É porque, né, eu peguei esse como exemplo, porque é a mesma coisa que eu aqui para as decisões. Essa discussão não deve nem existir. É alguém chegar ali e falar, gente, que absurdo, isso para tudo. Essa proposta não deve nem ser iniciada, quanto mais dadas as opções. Então, é isso que o apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui, tente em vós o mesmo sentimento, e aí pode ser que na cabeça dos seus leitores está começando, então os pensamentos que vai ter que reger são os meus, e o outro começa a pensar do outro lado, no seu partidarismo, não, vai ter que ser os nossos. E aí o apóstolo Paulo vem e fala, não é nenhuma desse tipo de ideia que eu estou trazendo, é o pensamento que houve em uma mente que deve ser o nosso norte.
é a nossa referência, é a mente e a experiência que Cristo trouxe para nós. É a mente dele. Então toda discussão que a gente iniciar com o pensamento, o José ou de Paulo que deve prevalecer, não nenhum. Essa conversa não existe. Como que Cristo pensa sobre isso? Qual é a mente do Senhor para balizar os nossos comportamentos, as nossas condutas? Então não é nem falar muito de mim ou menos de mim, mas é parar de pensar em mim e pensar em Cristo. Porque aqui nós estamos olhando para um texto que ensina para a gente como o outro vai ser beneficiado. Porque ele vai olhar para nós e vai dizer assim, olha para o texto, nada façais por partidarismo, versículo número 3, ou vanglória, mas por humildade. Aqui ele já resolve. Só que ele não fica satisfeito, e ele ensina como que é essa humildade. Considerando cada um o outro superior a si mesmo. Aí o que ele está querendo dizer é o quê? Não, vocês têm que deixar de existir, vocês param de pensar, você sepulta a sua consciência, você engessa a sua inteligência. Não, ele só está moderando, regendo agora a sua forma de pensar, é pensar como Cristo, enxergar como Cristo. Ah, mas eu tenho um cargo tão importante, eu sou tão importante, e eu tenho que me humilhar, eu tenho que me inferiorizar. Poxa, se Deus quisesse fazer um negócio legal mesmo, era considerar o meu próximo de igualdade, 50-50. Aí a conta fecha, a conta fica boa, aí é fácil, né, da gente um puxa para lá, um puxa para cá. Não, é considerar o outro superior. Por isso ele vai trazer para nós, isso que vai reger a nossa vida, dizendo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Eu tenho que visar o benefício e o progresso espiritual do meu irmão. É inútil todo o conhecimento, tudo que eu possa adquirir, teologicamente falando, se eu guardar isso, reservar isso em cofre e fechar dentro de casa, confinar só para mim e para minha família, sabendo que eu posso partilhar, e eu já falei sobre isso aqui, não há nada mais enriquecedor do que compartilhar informação, de compartilhar essas informações bíblicas, porque eu dei exemplo uma vez de comercializar. Você está com sede e eu tenho água. Você tem dinheiro e eu estou bem sem dinheiro. Aí o que nós vamos fazer? Poxa, eu te vendo um copo d'água, toma água. Agora você tem o que você está buscando. E eu estou sem dinheiro, você me paga. E o que vai acontecer com isso? Você vai beber água, ela vai deixar de existir. E eu vou pegar esse dinheiro, talvez eu invista, talvez eu gaste. Os dois deixam de existir. Se transforma talvez em alguma outra coisa. Mas a informação não. Quando você compartilha informação, ela não sai da sua mente, ela passa para outra mente, mas ela permanece aqui. E talvez ela vai ser até melhorada, porque quanto mais a gente comunga dessas coisas, quanto mais a gente fala, mais isso expande o nosso entendimento. Então é inútil a gente pensar em progresso espiritual pessoal e não visar o benefício do outro, não visar o crescimento da comunidade. Por isso ele fala, se humilha, tenha o outro superior a si mesmo. Então você tem a mentalidade de estar a serviço de todo mundo dentro da comunidade. E irmãos, vou dizer para vocês, a vida não faz sentido se você não tiver essa mentalidade de estar em serviço. Porque toda a glória fora disso é vanglória. Experimente alcançar, ganhar o mundo, conquistar o seu 1 milhão, os seus 100 milhões. Sabe o que aconteceu com Alexandre o Grande quando ele terminou de conquistar todos os reinos dos seus dias? Ele entrou na tenda, sentou e chorou copiosamente. Porque ele disse, o que ficou para fazer?
Quais são os reinos mais a ser conquistados? Acabou. É mais ou menos o sentimento, olha, o sentimento de vanglória que visa só o seu ego, que visa a vida em si mesmada, é igualzinha à do cachorro que corre atrás da moto. Você já parou para se perguntar o que acontece se o cachorro alcançar a moto? Ele vai morder o pneu? Ele vai morder um pedaço de pneu? O que ele vai fazer quando ele alcançar o seu objetivo? Ele vai chegar e vai... Por que eu estou correndo atrás dessa moto? É a mesma coisa, é vão. É uma glória inútil. Porque quando a gente visa a glória de Cristo, é que eu estou me humilhando, me diminuindo, considerando os outros superior a mim mesmo, porque eu tenho em vista o seu projeto, eu tenho em vista o seu progresso. E isso manifesta a glória para Cristo. Isso comunica as verdades das Escrituras, tanto dos seus ensinos, quanto dos seus exemplos. Porque Jesus, no dia em que ele foi fazer a última ceia, a ceia que nós hoje comumente conhecemos, né? E que ele, naquela experiência de lavar os pés dos discípulos, ele deu o ápice do exemplo de humildade. Ele assumiu a forma mais baixa de serviço dos seus dias, que era lavar pé. Ele se cingiu com a toalha, pegou uma bacia e foi lavar os pés. E tem gente que acha que mais difícil foi lavar os pés de Pedro. Porque Pedro falou, não, de maneira nenhuma, Senhor, tu me lavarás os pés. Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Ah não, se é assim então, começa na cabeça, dá banho. Imagina ele lavando o pé de Judas. Judas. 30 moedas, Judas. Aluno aqui, aluno ali. Depois você ainda vai me dar um beijo, rapaz. Isso pensando, né? Claro, é óbvio, não estava falando. Imagina, mesmo assim ele lavou. Dando exemplo. Quer ver? Abre comigo em João capítulo 13. Capítulo 13 de João, versículo também de número 13, 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. A bem-aventurança, versículo 17. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Olha a felicidade aí, olha a glória aí. Olha o louvor da vida de um que nasceu de novo. Tendo como exemplo e como ensino do próprio Mestre, que nós lemos aqui em Filipenses 2, que se esvaziou, sendo o Senhor e Mestre, lavou o pé. E para que ele fez isso? Para exemplo vosso. E a briga era, quem de nós é o maior? Senhor, permite que um te assente à direita, outro à esquerda. Quem de vós quiser ser o maior, seja aquele que mais sirva. É no serviço, é na compreensão de que eu tenho que ter interesse pelos propósitos ou pelo progresso de meu irmão, o progresso espiritual dele é que está em jogo. Então eu tenho que estar a serviço dele para que ele possa progredir.
Ainda outro texto, são textos agora de alerta para nós, Atos capítulo de número 20. Em diante. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Plural. A compreensão do episcopel aqui mais uma vez, o cuidado mútuo de uns para com os outros. Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. É o referencial que você tem para medir ou para julgar liderança. Para quem esse indivíduo está atraindo a atenção? Ele está pregando em função de quem ou de quê? Ele aponta para quem? É um João Batista que diz: importa que eu diminua e que ele cresça? Que aponta justamente, eis aí, é ele que vocês têm que seguir, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ou é alguém que é denunciado aqui pelo apóstolo Paulo? Olha, vai vir gente que é lobo, e não é lobo alimentado, não, é lobo voraz. Eles não pouparão o rebanho, e junto com eles, de mão dadas com eles, eu sei que vai levantar gente no meio de vós, que vai tomar partido junto com eles, que não vai poupar o rebanho, e eles vão atrair discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, ele segue no texto, vigia. E esse vigiai aqui, ele é carregado de informação, é fazer julgamento sim. Como que você vigia com relação a um falso líder, se não for julgando? Deixa eu ver a mensagem dele. Deixa eu ver para que ele está falando. Deixa eu ver para quem que ele está apontando. Deixa eu ver sobre o que ele está falando. É julgamento que nós devemos fazer. A vigilância no quesito doutrinário, vida de igreja, condutas, ética, a gente precisa saber para onde o cara está apontando. Se ele está falando muito de si, se ele está dando muito testemunho pessoal, se ele está falando muito a respeito das suas experiências e dos seus sucessos, da sua performance, não pode. Se ele não está apontando para Cristo, se ele está falando muito de oferta e não de oferta que você dá e não da oferta que Deus deu, sai fora. É o critério que nós temos. Veja, Romanos capítulo 16, outra denúncia, referência que veio aqui passando, é interessante como surgem essas coisas. Romanos 16, versículo 17 diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas palavras, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. A quem eles estão servindo? É só o eu. Então eles gravitam sempre em torno do egoísmo e do idiotismo. Só um exemplo de um ensino de um testemunho. Quem acha que nunca ouviu? Isso aí é que os lobos falam para atrair as pessoas a si mesmo. A unção que você admira, você atrai para si, a unção que você honra,
é a unção a unção que você honra é a unção que você atrai para si. Ou seja, você atrai, eu tenho unção de prosperidade, tenho unção de ensino, de ser igreja, tenho unção, um monte de unção. Você me honra, você vai atrair para si, você vai virar igual eu. Então me sirva, então me bajure, então isso é tão herético, e o cara tá querendo ser paparicado, querendo ser endeusado e receber também, porque nesses lugares a pessoa é um presente aqui, é uma oferta ali, sabe aquela bajulação? Tá? Porque você está honrando o pastor, você está honrando essa unção e você vai atrair para si. Isso é tão herético e é o que o falso mestre faz, é atrair a pessoa, porque a unção que eu honro é a unção de Cristo, eu quero Cristo. Eles não apontam para isso, eles apontam para eles. Então me sirva, que essa unção que você está me vendo, se você me servir, eu vou transferir para você. Então me bajure. Isso é lobos morais, que não tem peso do Espírito. E é curioso que a honra é sempre em forma monetária. Né? A honra não é suficiente você só elogiar a pessoa e a sua teologia, a sua pregação e recomendar para outras pessoas. Não, a honra tem que vir em alguma forma. Tem que ser, ela tem que ser materializada. E isso é triste. E para isso, justamente conforme diz Paulo aos Romanos, eles usam palavras suaves, com lisonjas. É por isso eu costumo dizer, quando a gente fala sobre isso, que é mais fácil você identificar um trombadinha do que um vigarista. O trombadinha, você já vê pelo jeito dele andar, ele vai te roubar. Você já sabe, você segura a carteira. Um poquete. Um poquete. O vigarista, ele vai conversar e ele vai te fazer você abrir a carteira e pega o que você precisa. A lábia dele, a conversa dele ele é tão forte naquilo que ele fala, que ele vai te convencer a semear na terra fértil. Terra fértil é ele, só ele que é terra fértil. E esse é o perigoso. E são esses pastores que com palavras suaves e lisonjas conseguem arrebanhar muitas pessoas. Isso é lamentável. É triste para os nossos dias. Irmãos, e isso tudo parte justamente da ideia da gente não vigiar com aquilo que eu falei no preâmbulo que eu fiz filosófico sobre o ego, sobre o idiota, né? Sobre centrar no eu ou centrar nos seus impulsos. E aí, se a gente permitir que essas coisas definam e venham reger a nossa comunidade, vai gerar partidarismo, vai gerar glórias vãs. Porque a gente está se baseando, a gente está se estribando em mentes humanas. E o apóstolo Paulo fala, não, é outra mente que deve reger. Ele vai falar, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E quando ele fala de sentimento aqui, ele não está falando da sede das emoções, ele não está falando de sentimentalismo, que aparece em função das circunstâncias. Ora você está triste, ora você está eufórico, você está alegre, você está feliz. Não. É pensamento. É o que vai reger, o que vai determinar o construto dos nossos comportamentos, das nossas ações. E eu sempre repito isso quando eu falo sobre essa ideia de imitar a Cristo. Ninguém vai ser salvo por imitar a Cristo. Contudo, ninguém que passou pela experiência do novo nascimento, ele vai viver uma vida que não demonstre em algum aspecto que ele está imitando a pessoa que o salvou. Ficou claro? Eu não sou salvo porque eu estou imitando a Jesus, mas porque eu fui salvo por Jesus em algum momento da minha vida. Eu tenho que dar demonstração do caráter de Cristo, do pensamento de Cristo, da postura dele. E que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós, não é que a gente tem que criar uma cartilha de boa conduta, de regras, de ética e viver em função dela. Não, é mudança mesmo na essência, na raiz. Tende em vós agora a mente de Cristo. Aí Paulo nos convida a olhar para Cristo. Tá? O que tem nessa mente que a gente precisa de imitar? Ele se esvaziou. Ele que era de fato, ele se esvaziou para você ser beneficiado.
E o que acontece hoje na cultura do evangelicalismo de performance é que as pessoas que devem estar na condição de servos querem ser vistos como Cristos, semideuses, anjos sem asa. Está tudo invertido. Eu quero ser visto, eu quero ser servido, eu quero ter um rebanho em torno de mim que me bajule, a quem eu possa prometer para ele da transferência da unção que está em mim. É isso que está acontecendo. E o apóstolo Paulo fala, não, olha para a mente de Cristo. Mas não, a mente de Cristo é elevada demais. Justamente, essa mente elevada demais, o padrão referencial, ele se esvaziou para servir, para obedecer, para manifestar a glória do Pai no benefício do próximo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Quando? Quando vos amardes uns aos outros. É esse o padrão. Esta é o que eu costumo chamar de a glória do esvaziamento. A gente nunca vai ser tão cheio de Deus enquanto a gente não alcançar o estágio de total esvaziamento de si. Chega de mim, chega de eu. Eu preciso dele, eu preciso da mente dele regendo a minha postura, os meus comportamentos, as minhas decisões. Para quê? Para que você seja beneficiado, para que você seja santificado, para que você cresça. Para o progresso da igreja, eu tenho que me doar. Isso é necessário em todos. Então, se cada mente vir para a igreja com essa mentalidade, a gente vai ter em potencial 30, 40 pessoas sempre como suporte para o progresso. N oportunidades de serviço. Eu enxergo que N oportunidades de servir. E deve ser assim. Eu não posso enxergar em vocês oportunidade de ser bajulado e servido. Não. A vida perde o sentido. Mesmo que eu consiga isso, vai ser semelhante à mentalidade de Alexandre o Grande quando ele conquistou os reinos. Se eu conseguir todo sucesso, nossa, agora eu consegui conquistar a simpatia de todo mundo. Está todo mundo me servindo. Todo mundo agora em função de mim. Todo mundo agora... Pois é, acabou, já não tem mais ninguém aqui que eu precise conquistar. Qual que é o sentido agora? Eu vou olhar aqui assim, mais um dia. Se bajular, tapinha nas costas, não, você foi fera demais, hein? Top, hein? E eu gosto muito disso, que quando eu falo disso, eu lembro do episódio de, não sei, eu me lembro agora, aquele que descia do púlpito, e que quando alguém foi ao destino, contou, rapaz, que sermão maravilhoso, hein? Você foi o Rui ou você foi o Spur? Pois é, foi bem lá atrás. Bom, enfim, um grande arrivalista, ao descer do púlpito, ele foi encontrado por alguém que o cumprimentou e disse, nossa, maravilhoso o seu sermão, você foi demais, e bajulou ele. Ele falou, obrigado, Satanás acabou de falar isso comigo de novo. Eu não posso ter esse sentimento, isso tem que estar longe de mim. Eu não posso nutrir esse tipo de sentimento dentro da igreja. A igreja... que era bajulado demais, então ele subiu com aquela coisa que ele daria muito. E quando ele chegou lá, não conseguiu dar nada. Aí ele desceu arrasado, né? Aí encontrou o irmão, mas eu não sei o que aconteceu. Ele falou assim, se você tivesse subido da mesma forma que você desceu, teria. Humildade, né? Exatamente. Isso aconteceu comigo, eu tive isso como experiência, não teve alguém que me falou isso. Mas eu tive isso como experiência também, em uma ocasião que eu preguei, tinha muita gente na igreja, e eu já estava com o sermão pronto, falei, nossa, eu vou arrebentar a boca do balão. Eu escutava mosquito voando dentro da igreja. Eu acho que todo mundo já passou, eu ainda falei com minha esposa, a gente foi embora de moto, e disse, olha, quando você acha que você vai desci humilhado, desci arrebentado. Esquece. E fiquei um bom tempo até sem pregar por causa disso. Eu falei, não quero, as pessoas me dão a oportunidade, eu falei, não, passa a vez, eu não estou bem e tal. Demorei para entender que não diz respeito a mim. Eu não sei se eu ouvi isso em um podcast, numa pregação recentemente, que a gente precisa ser como não sei se agora em português, um holofote. O holofote, ele não ilumina a si mesmo, mas ele ilumina quem está no centro do palco. Né? Se Deus fizesse o trabalho por ele mesmo, seria muito melhor do que por nós, mas ele decidiu que essa mensagem fosse transmitida por nós. Né? Então a gente é só um instrumento, só que ao mesmo tempo a gente é amado, a gente é filho, e a gente não pode se esquecer disso, porque
cara, é tão bom você querer atribuir algo tão precioso, tão extraordinário a você mesmo, né? E a gente falou desde o início do culto que a gente não é dívida, né? Tudo é pela graça. Então é entender que, apesar de nós não merecermos, Deus decidiu nos usar e que a gente só precisa, a gente tem que apontar para Ele. Tem até uma música que ela volta e meia está nas minhas conversas, quando eu faço devocional com a minha namorada, é em inglês, mas tem um vídeo, eu posso enviar a tradução para vocês. É daquela banda cristã Casting Cross, se chama Only Jesus, somente Jesus. E ele começa a citar várias coisas que a gente vê hoje no meio cristão, infelizmente, que é construa um nome para você, faça um nome que as pessoas vão lembrar. Aí o refrão, Jesus é um único que deve ser lembrado. Aí ele fala, eu não estou nem para minha reputação, não estou nem vão se lembrar de mim, somente de Jesus. Eu só tenho uma vida para gastar e essa vida precisa apontar o tempo todo para Jesus. Cara, infelizmente esse discurso se perdeu nas igrejas, porque cada vez mais a gente vê uma comercialização do evangelho. No tempo que às vezes a igreja, por falta de recursos, precisa criar meios de ganhar talvez um curso, alguma coisa assim. Só que, cara, a gente recebeu isso de graça, a gente não pode perder esse... a gente tem que tomar cuidado para não começar a comercializar aquilo que foi nos dado de graça. Isso é muito comum e é muito fácil, porque é uma tendência natural nossa de querer glória para si. Então a gente precisa se lembrar que a gente está aqui para apontar para algo maior, que é algo que nos une, que não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Não, exatamente. É justamente aquilo que o apóstolo Paulo trouxe para nós, porque ele, sabendo dessa natureza e dessa inclinação que nós temos de que vai sempre haver partidos, não são poucas as vezes que Paulo denuncia partidarismo na igreja, sabendo disso ele fala, não é nem mente de A nem mente de B, é mente de Cristo que deve reger. Tudo converge para a glória dele. Então, quando você olha para a história da igreja e a história mais próxima de nós, de quando aconteceu a reforma para cá, justamente as pessoas mais lembradas foram as pessoas que menos que quiseram glória, que sempre quiseram apontar para Cristo, sempre quiseram trazer e colocar em evidência a doutrina cristocêntrica. E pouco falado. Então a gente vira e volta, a gente está falando de Spurgeon, falando de Jonathan Edwards, John Bunyan, Martinho Lutero, Calvino, e por aí vai, John Wesley. A gente fala dele. Essas pessoas nem se preocupavam, nem em rede social tinha alergia. Ao contraste de uma igreja que apontava para ela mesma. A igreja está falando. O nome da igreja. E eles eram apontados. Quando é lembrada de uma forma negativa. Irmãos, dito isso, vou encerrar. Essa noite eu tive um sonho bastante curioso. Nada a ver, não estava pensando. Vocês conhecem aqui uma emissão passa na televisão francesa, Touche pas mon poste. Tem o Cyril, como que é o nome dele? O nome do apresentador. Bom, enfim, também não importa. Mas eu sonhei com esse cara. Não estava nem pensando, porque já faz tempo que eu não vejo esse programa. E esse cara, ele se vestiu com paletó e ele sentou de frente para várias cadeiras que estavam assim presentes, e ele abriu o texto de Filipenses 2 e ele falou o seguinte, e isso ele estava falando em português, tá? Vocês estão vendo alguma palavra complicada aqui? Está escrito aqui, aí agora eu não lembro das palavras que ele usou, mas palavras tipo assim, parecia para mim nome de peixe, porque tem uns nomes de peixe bem esquisitos. E ele falou uns 3 ou 4 nomes lá. Aí a resposta era óbvia, ninguém. O que está escrito aqui é muito simples. Aí as pessoas respondiam, sim, é muito simples. Aí eu acordei. E fiquei com isso na cabeça, justamente pensando, gente, o que está aqui não é nada absurdo. Não precisa de a pessoa ser um perito em teologia para entender a demanda que o apóstolo Paulo está fazendo. De unidade, de humildade, do cuidado mútuo, para justamente não acontecer que a igreja seja açoitada por partidarismo, ou pessoas que se manifestem se gloriando em alguma coisa, se vangloriando. Porque aquilo que nós recebemos de graça, como foi dito. E se nós recebemos, por que nos gloriamos? Qual que é a razão de se gloriar se você está fazendo uso de uma coisa que você não conquistou, você ganhou, você recebeu de graça? Então, como foi dito aqui,
O nosso propósito não é brilhar no mundo com uma luz própria, é porque é impossível, mas é fazer resplandecer a luz do sol da justiça. Nós somos luzeiros nesse mundo. E o apóstolo Paulo está preocupado em manter saudável o meio mais eficaz de comunicar a Cristo Jesus ao mundo, que é a igreja. Ele quer manter a igreja de pé, sadia, sem risco de divisão, sem risco de partidarismo, todos unidos em função uns dos outros para progresso espiritual e manifestação da glória. E aí, quanto mais a gente comunica a glória deste que nos salvou, mais pessoas um dia dobrarão todo o joelho e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta é a finalidade da gente zelar pela saúde espiritual da igreja. Eu não cuidar daquilo que é propriamente meu, mas daquilo que é de outrem. Eu tenho que pensar no outro, no progresso espiritual do outro. Não significa você deixar de existir, não é isso que o texto está falando. A gente está falando aqui no ambiente espiritual. Eu quero que você cresça, eu quero que você progrida, eu quero que você se aproxime